A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, começa agora mais um programa Conexão com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Bom, no programa de hoje a gente vai conversar sobre a questão de vivermos num mundo, com tamanha diversidade religiosa e no meio dessa pluralidade, qual seria o lugar de Jesus Cristo? E claro, essa conversa vai ser com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Bom dia, Isabel. Nós vamos ter muita alegria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo sobre este tema da mais alta importância e tratar deste assunto à luz da Carta aos Hebreus, que é uma das mais fantásticas cartas do Novo Testamento. Essa conversa é, sem dúvida, imperdível, então não saia daí que já já nós estamos de volta. Estamos apresentando Conexão com Deus. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O Conexão com Deus está de volta, lembrando que esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e produzido pela LPC Comunicações. Conheça agora um pouco mais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O ensino da Palavra de Deus é um forte alicerce que proporciona o amadurecimento da igreja. Por esse motivo, a Escola Bíblica Dominical é parte essencial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aqui, esse importante instrumento para a educação cristã possui classes específicas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e casais. Essa é uma atividade que envolve pessoas de todas as idades. E além de consolidar o conhecimento da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical também é uma excelente oportunidade para socializar e fazer novas amizades. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Escola Bíblica Dominical tem início às 9h30 da manhã. Anote o endereço e nos faça uma visita. Avenida Nações Unidas, número 6151, Pinheiros, São Paulo, capital. Como dito no primeiro bloco, o reverendo Hernandes bem já nos anunciou, a nossa conversa será baseada na Carta aos Hebreus. E essa carta, segundo o reverendo, fala da singularidade de Jesus Cristo. Reverendo, como que essa carta expõe isso para a gente? Muito bem, Isabel. A Carta aos Hebreus é uma carta com peculiaridades, com singularidades importantes, porque nós não sabemos exatamente quem escreveu, e não fica tão claro para quem o autor escreveu. Faz sentido entender que o autor escreveu essa carta para os crentes judeus perseguidos que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, em virtude da perseguição. Esta carta teria sido escrita, então, para mostrar para essas pessoas que Jesus é superior, que Jesus é melhor, e que trocar o judaísmo, o cristianismo pelo judaísmo,
era trocar a realidade pela sombra. Porque o judaísmo, todo o aspecto do Antigo Testamento, veio como que uma preparação para o Novo Testamento. Por exemplo, o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, os sacerdotes, as festas, tudo isso, Isabel, apontava para Jesus. Sim. Quando ele veio, aquilo que era símbolo deixa de existir porque o simbolizado chegou. Aquilo que era sombra cessa de existir porque a realidade chegou. Então, a tese desta carta aos Hebreus é provar que Jesus é melhor. Ele é melhor que os profetas, ele é melhor que os anjos, ele é melhor que Moisés, ele é melhor que Josué, ele é melhor que Arão. Então, toda essa carta é uma espécie de exaltação da singularidade da pessoa de Cristo. E isso é interessante, que esse é um assunto que também pode ser tratado nos dias de hoje, né, reverendo? Com relação também a essa pluralidade religiosa em que a gente vive, né? Ou até mesmo em momentos de tribulação, para a gente recordar de quem é Jesus Cristo. Exatamente. E hoje, Isabel, veja que nós vivemos num mundo onde a pluralização, não só no campo das ideias, da filosofia, do comportamento, mas também da religião, predomina. Se você olha o mapa religioso do mundo, você tem o islamismo, que é a maior religião numérica do mundo hoje. Você tem o catolicismo romano, né? O islamismo com mais de 1 bilhão, o catolicismo romano aí chegando a 1 bilhão de adeptos. Você tem o budismo, você tem o hinduísmo, você tem o shintoísmo, você tem o espiritismo kardecista, os cultos afro-brasileiros. Se você olhar, todas essas religiões falam de Jesus. Mas de que maneira? Ele, às vezes, é um apêndice, ele, às vezes, é apenas um adorno, não é o centro, não é o núcleo, não é a essência. E é muito importante entender isso, porque Jesus não é um dos mediadores entre Deus e os homens, ele é o único, ele não é um caminho apenas entre vários, ele é o único caminho. Ele não é uma das portas de acesso ao céu, ele é a única porta. Ele não é um dos muitos salvadores, ele é o único Salvador. Então, a questão hoje não é falar de Jesus. Toda a religião está falando de Jesus. Mas que Jesus? Nós precisamos entender que, a não ser que o homem se volte para Cristo, como o único Salvador, como o único mediador, como o único Senhor, como o único caminho para Deus, não há esperança de salvação. Hebreus nos ajuda a entender isso. E talvez mais específico, o que iremos tratar hoje se encontra em qual parte de Hebreus? Muito bem. No capítulo 1, Isabel, o apóstolo que escreveu, o autor que escreveu esta carta, vai nos falar, primeiro, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. Tendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade, a mão direita de Deus, a majestade lá no céu. Se você perceber, só esses 3 primeiros versículos de Hebreus, Isabel, retrata para nós que Jesus Cristo é o profeta, que Jesus Cristo é o sacerdote, que Jesus Cristo é o rei. O profeta, no sentido de que os outros profetas que falaram antes dele, tinham uma revelação parcial e progressiva, mas quando Jesus chegou, a revelação terminou. Ele é a última voz de Deus para nós. Sacerdote, porque os sacerdotes todos que existiram antes eram imperfeitos, ofereciam um sacrifício imperfeito. Por isso precisavam repetir os sacrifícios. Jesus Cristo veio, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Ele fez um único sacrifício, morrendo na cruz, em nosso lugar, para nos limpar e nos purificar do pecado. Haviam reis na história de Israel, mas eles eram apenas símbolos e sombra. Jesus Cristo é o único que está sentado à mão direita de Deus, e o seu trono é eterno, jamais será abalado. Então ele é o supremo profeta, ele é o supremo sacerdote, ele é o rei
dos reis. Por que será que o autor de Hebreus decidiu falar sobre isso nesse momento? Será que teria alguma situação naquele momento que o forçou a trazer esse esclarecimento? É claro, porque na verdade a tese desta carta toda, Isabel, é mostrar para nós que Jesus Cristo é melhor e é superior a toda essa preparação que vinha sendo feita antes. Hoje, quando você pega um segmento religioso, seja ele qual for, que enfatiza Buda, que enfatiza Maomé, que enfatiza Confúcio, que enfatiza o Papa, ou que enfatiza um missionário, um pastor, está fora de foco. Fora de foco, porque o cristianismo, a essência do cristianismo é enfatizar Jesus. Ele é a essência, Ele é o núcleo, Ele é o criador do universo, Ele é o sustentador do universo, Ele é a manifestação máxima do ser de Deus. Ele foi quem nos revelou Deus. Eu só sei quem é Deus olhando para Jesus. Os profetas, por exemplo, Isabel, Isaías falou da santidade, Amós falou da justiça, Oséias falou da misericórdia. Jesus Cristo não mostra uma faceta de Deus. Ele mostra quem é Deus na sua plenitude. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou a plenitude da divindade. Então, a importância de entender a singularidade de Cristo é que não há salvação fora dele. Sem Jesus não tem esperança para o mundo, sem Jesus não tem esperança para a sua vida, sem Jesus não tem perdão para os seus pecados, sem Jesus você não pode se reconciliar, você não pode se reconciliar com Deus. Sem Jesus, você e eu estaremos perdidos, mas Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o único caminho para Deus, Ele é a única porta para o céu. Você só pode encontrar paz para a sua alma em Cristo. Se você se voltar para Ele, você tem vida eterna. Portanto, Isabel, esta carta é maravilhosa, porque ela nos mostra a singularidade de Jesus no mundo plural. É Jesus. Não é Jesus mais Paulo, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais o missionário, não é Jesus mais Chico Xavier. É Jesus e somente Jesus. Só nele tem esperança. Essa é a mensagem desta carta. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, mas fica o convite para continuar essa conversa, até mesmo indo até a igreja, não é isso, reverendo? Exatamente. Eu quero aproveitar esse momento. Venha nos fazer essa visita. Nós estamos lá de braços abertos. Nós gostaríamos tanto de acolher você lá. Reverendo, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Você que nos assiste também, muito obrigada. E lembrando que já nós estamos de volta com mais um programa Conexão com Deus. Não é isso, reverendo? Exatamente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu coração. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja comprometida com a pregação fiel da Palavra de Deus, uma igreja que quer cuidar de você e não tomar o seu dinheiro, uma igreja que quer amar você, acolher você, abençoar sua vida, sua família e ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Então fica aqui o convite para que você visite a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e que também esteja aqui conosco no próximo programa Conexão com Deus. Até lá! Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.